lá. Hoje falaremos o que é preconceito linguístico. É quando a gente discrimina uma pessoa pelo seu jeito de falar. Ela pode usar gírias ou não. Ela pode ter um sotaque diferente, como o paraibano, ó gente. Então, hoje falaremos sobre o que é preconceito linguístico. Roda a câmera! Preconceito linguístico também é muito usado na hora de uma entrevista de emprego, quando a pessoa chega para ser entrevistada e começa a falar com gírias. Pode ser muito ruim isso daí, pois a variedade de linguística brasileira hoje em dia se adapta a muitas situações que o falante habitual da língua não está acostumado. A gente precisa se adequar a cada estilo de fala de todo o Brasil para não discriminarmos essa parcela da população. Por outro lado, numa entrevista de emprego, nós temos que respeitar a norma culta do português, porque mesmo se vierem falar numa entrevista de emprego com gírias, nós temos que respeitar, pois é uma entrevista de emprego, algo que pode decidir nossa carreira. Então temos que usar o português padrão. Por outro meio, o certo seria a gente não discriminar as diferentes variedades linguísticas na nossa sociedade, por uma forma de discriminação, e discriminação é crime. Não devemos julgar as pessoas pelo jeito que elas falam, e sim pela qualidade do que elas falam e pelo seu modo de interagir conosco. Então, eu tô aqui pra falar, sabe, do preconceito linguístico, sabe? É tipo quando as pessoas, elas discriminam, assim, os outros, sabe? Tipo, quando a gente fala... Quando eles falam... mano, tipo... Assim, é difícil, como eu chego pra uma entrevista de emprego, né, e falo assim e tal. É difícil as pessoas me aceitarem pelo jeito que eu sou e tal. Às vezes tem aquela discriminação, né? Fala, pô, esse moleque é bandido, ele é da rua, ele é favelado e tal. É difícil a gente atuar com as pessoas hoje em dia, tipo, que discriminam o nosso jeito de ser. É o jeito brasileiro, né? É o jeito jovem hoje em dia, tá ligado? Hoje em dia, o jovem brasileiro está cada vez menos consciente sobre a norma culta padrão da língua. Eles vêm para entrevistas de emprego e agem como se fossem rebeldes. Eles usam gírias, eles usam certas palavras que não se encaixam nos padrões de uma empresa hoje em dia. Temos que ser o mais profissional possível e ignorar essa parcela da população que não conhece, ou por algum descuido na infância, ou por mera falta de estudo. Temos que conscientizar a nossa população sobre o correto uso da língua portuguesa. O que é preconceito linguístico pra você? Eu acho que preconceito linguístico é uma forma de expressar o que a gente não gosta na expressão assim, da fala de uma pessoa. Preconceito linguístico tem a ver com as variedades linguísticas. Nós não falamos o mesmo português no Brasil nem em Portugal. A minha experiência de vida é diferente das de vocês. Consequentemente, nós falamos uma linguagem diferente, uma variedade diferente. Eu enquanto professora, vocês enquanto alunos, jovens, eu mais velha. Então você tem variedades na maneira de falar o português. Quando a gente acha que fala melhor do que o outro, consequentemente ocorre o preconceito linguístico. Eu desconsidero que a língua é um organismo vivo e eu acabo achando que a minha linguagem é mais importante do que a do outro. Preconceito. Eu acho que não é nada bom. Eu acho que é por fora
esse tipo de preconceito. Eu acho que não tem nada a ver. Nos dias de hoje a gente tem que se adaptar com todos e com tudo aquilo que a gente tem mais de adversidade no nosso país, principalmente. Para mim, preconceito linguístico são, na verdade, os momentos em que uma pessoa faz com que o outro, né, tenha que falar a linguagem correta e esteja dentro da norma culta. É um preconceito que a gente acha que a gente não tem, porque a gente acha que a gente pode falar português de qualquer jeito, mas se vocês prestarem atenção, se um aluno levanta a mão e vai fazer uma pergunta e comete um erro, a sala inteira vai em cima. Isso significa que, por mais que as pessoas achem que a gramática não é importante, ela é tanto que as pessoas tiram sarro, comentam que fulano não está falando direito. Então existe preconceito, que é um preconceito cultural em relação à fala ou à escrita culta das pessoas. Você tem preconceito linguístico? Não. Não tem? Não. Nem julga as pessoas pelo jeito que elas Não, falam? com certeza não. Isso não quer dizer nada. Ah, também acho que da não. personalidade de uma pessoa. Bom, eu tenho preconceito linguístico, enquanto professora de português não deveria ter. No entanto, é fato que se eu for a um médico e o médico usar uma variedade que não seja de prestígio, dificilmente eu vou tomar o remédio que ele me prescrever. E aí, nesse sentido, se isso for um preconceito linguístico, eu vou ter esse preconceito. Mas no meu dia a dia, eu não vou conversar com uma pessoa e ficar prestando atenção se ele está usando todas as regras gramaticais. Até porque eu, enquanto professora, muitas vezes eu peco no uso das regras. Infelizmente eu tenho preconceito linguístico, porque eu não gosto que as pessoas falem errado, não sei porquê, né? Só porque eu sou professora de português eu adoro ficar procurando erro. Mas eu acredito que em determinados momentos, todo cidadão tem que falar direito sua língua. Claro que quando a gente está na mesa de um bar, na minha casa, conversando, não há necessidade de seguir a norma culta. Mas em momentos, por exemplo, em documentos da escola, que é o local onde eu trabalho, mas pode ser de empresa, enfim, ou em alguma situação em que se exija um português correto, eu acho que a pessoa tem que saber falar. E é por isso que tem professor de português, para ensinar isso. Eu não tenho preconceito linguístico. Inclusive, eu até gosto de conversar com pessoas que têm outro tipo de dicção para a gente aprender quais são os meios e os modos de comunicação que eles têm entre eles. Bom, eu já presenciei alguns atos de preconceito linguístico, até porque quando eu sou professora, por ser professora de português, às vezes eu estou num ambiente que não tem nada a ver com a escola, nem com o contexto escolar, nada, e alguém fala alguma coisinha que não está de acordo ali com a norma culta, e o outro fala assim, olha, a professora falou isso na frente da professora de português, né? E eu muitas vezes falo assim, olha, eu não estou prestando atenção nas regras, estou prestando atenção apenas naquilo que você está dizendo e entendi o que você quis dizer, então não precisa se preocupar com relação a isso. Quando alguém dá risada do outro também, ou vem falar pra mim, porque o fulano fala de tal jeito, ou fala de outro jeito, eu procuro tentar mostrar pra ele que cada um tem uma variedade, depende da sua história de vida, etc. E é a variedade que ele usa, que ele se comunica, que a gente não deve ser preconceituoso. Eu acho que isso ajuda a conscientizar, não sei se isso ajuda a acabar com o preconceito. Eu já presenciei várias vezes e todas as vezes que teve esse preconceito na hora da ocorrência, a gente teve que conduzir e levar a apresentar para a autoridade policial e ter que tomar as devidas providências. Então, eu não acredito que esse preconceito linguístico seja tão agressivo a ponto de eu precisar fazer uma interferência. Mas se eu perceber que ele sai do nível de uma simples constatação, pô, você não está falando certo, ou você não está escrevendo correto,
para violência, mesmo que seja verbal, aí eu faria uma interferência como eu faria interferência para qualquer outro tipo de preconceito, né? Seja contra qualquer tipo de não aceitação do outro. Agora, eu não acredito que haja um preconceito linguístico tão forte a ponto de você precisar fazer uma interferência, a não ser que isso já esteja se configurando, por exemplo, dentro de uma sala de aula, e todos só ficarem tirando sarro de um aluno ou de um professor, e então aí fica com um nível de brincadeira. Só se houver uma violência verbal é que eu faria uma intervenção explicando por que é que não pode ter violência, independentemente se é preconceito linguístico ou racial, seja lá o que for. Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre preconceito. É um método. Calma aí. Porque eu sei que vocês contam quantos erros a gente faz, a gente comete, vocês fazem bingo, se o professor fica falando muito tá. Eu sei, tô ligada nisso. Pessoal? Pessoal, tá vendo? Tem um pessoal aí. Preconceito linguístico pra mim é quando as pessoas julgam as outras pessoas que, tipo, falam diferenças, sem ter sentido. É tipo caipira, assim, que as pessoas de São Paulo, assim, julgam as pessoas do Nordeste e tal. Pronto. Não, tem mais. Preconceito linguístico, na minha opinião, eu acho errado. Mas eu sou preconceituosa. Não preconceituosa, mas tipo... é preconceituoso, panaca? Tira. Preconceito linguístico, assim, na minha opinião, eu acho errado. Mas eu sou preconceituosa porque é engraçado, às vezes, assim. Eu dou risada das pessoas. Mas... é normal, né? Tem gente de outras cidades que falam diferente. Bem, sim.